Olá, apaixonados por fatos! Eu sou Ana Paula Rambo e vocês estão no canal Galeria de Fatos. Já faça a sua inscrição, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like para ajudar em nosso trabalho. Seja muito bem-vindo! Hoje vamos abordar um assunto um tanto quanto intrigante e ao mesmo tempo fascinante sobre história, especificamente sobre as pirâmides do Egito. Nesta exploração, mergulharemos nos mistérios que cercam essas obras-primas do Egito Antigo, vislumbrando hipóteses e muitas especulações que continuam a cercar essas estruturas imponentes até os dias atuais. Então vamos lá, vem comigo! Desde os primórdios da civilização humana, as pirâmides do Egito têm sido um enigma que mexe com a imaginação das pessoas em todo o mundo, erguendo-se majestosamente na imensidão do horizonte desértico, verdadeiras estruturas monumentais que carregam consigo séculos de história, significado cultural repleto de mistérios que tem desafiado os esforços de muitos estudiosos, arqueólogos e cientistas ao longo de gerações. Enigmática, com toda certeza, maravilhas arquitetônicas cujos segredos continuam a provocar perguntas e teorias que instigam nossa curiosidade. As pirâmides do Egito exercem enorme fascínio, seja pela sua beleza, pela sua história ou mesmo pelos seus mistérios. Apesar dos avanços nos estudos sobre essas incríveis estruturas de pedras, construídas há milhares de anos, ainda restam muitos enigmas arqueológicos à espera de respostas. O que não é novidade para ninguém é que as pirâmides egípcias são alguns dos principais pontos turísticos do mundo. Anualmente, milhares de pessoas de diversas nacionalidades as visitam. Mas então, os questionamentos não param de surgir em nosso pensamento. Como essas pirâmides foram construídas? Quem as construiu? Quanto tempo foi gasto na construção das pirâmides? Bem, o que se sabe é que no Antigo Egito as pirâmides foram construídas pelos faraós, reis egípcios que tinham todo o poder político, militar e religioso. O faraó, além de ser a principal liderança, principalmente política, do Egito Antigo, era considerado filho de algum deus panteão egípcio, conjunto de deuses e deusas adorados no Antigo Egito, chegando a ser cultuados como deuses já em vida. Os principais objetivos da construção das pirâmides eram ostentar o poder do faraó que a construiu, servindo de túmulo para o próprio. A maior de todas as pirâmides é a de Quéops, e também a mais antiga. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. A mesma fica localizada na cidade de Gizé, apenas 20 quilômetros da capital de Cairo, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Esse túmulo foi construído por volta de 2584 a.C. e possui impressionantes 145 metros de altura e 230 metros de largura. Isso equivale a um prédio de mais de 40 andares. Impressionante, não é mesmo? Um fato curioso sobre essa pirâmide, a de Quéops, é pelo tempo de sua construção, que demorou 25 anos para ser terminada, onde trabalharam cerca de 10 mil pessoas. Esses trabalhadores assentaram mais de 2 milhões de blocos de pedras, e o peso de cada bloco variava entre 2 e 10 toneladas. Sua medida original era de 140 metros de altura. Analisando esses dados, podemos ter a noção do gigantesco tamanho dessas construções e da grande capacidade de engenharia e arquitetura egípcia, simplesmente fabuloso. E ao lado dessa magnífica construção, há outras 2 pirâmides que compõem a chamada necrópole, ou seja, cemitério de Gizé. A do faraó Quefren e a do faraó Miquerinos, além da esfinge, é claro. Essas são as principais pirâmides egípcias. Atualmente, sabemos, através dos estudos realizados por especialistas da história egípcia, que não foram os escravos que construíram as pirâmides, e sim trabalhadores que recebiam o pagamento pelos serviços prestados. Perguntas e mais perguntas, nem sempre com respostas, mas continuamos tentando entender ao menos um pouco dessa tamanha complexidade. Nos perguntamos então, como os trabalhadores egípcios conseguiram construir pirâmides com 140 metros de altura? Como levantaram mais de 2 milhões de blocos? Como as pirâmides foram construídas, tendo seus vértices geometricamente alinhados com os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste? E tem mais, é preciso olhar para o formato das pirâmides. São estruturas que apontam para cima, simbolizando a ascensão ao céu, pois seu tamanho tem a ver com isso. Quanto mais alta for, mais próximo do céu. E durante o decorrer da história, existiram várias teorias sobre a construção das pirâmides. Uma dessas teorias propagou que essas enormes construções foram construídas por seres alienígenas, extraterrestres. Isso mesmo.
Inclusive no filme Stargate de 1994, do diretor Roland Emmerich, essa teoria foi bem retratada. Alguns arqueólogos especialistas no estudo sobre o Egito Antigo, como Mark Lehner e Zahi Hawass, afirmam que as pirâmides não foram construídas por alienígenas. Outras teorias dizem que, paralelas às pirâmides, foram construídas rampas externas e internas que facilitavam o deslocamento dos blocos, os quais eram puxados com cordas. Também eram utilizados troncos de árvores nas bases para facilitar o deslocamento desses imensos blocos. São muitas as especulações e suposições sobre o mistério da construção das pirâmides, mas a única certeza que temos é que elas foram construídas por trabalhadores e não por escravos, como já havia sido mencionado anteriormente. Porém, os métodos e as técnicas utilizadas na construção ainda têm que ser desvendadas. Com a descoberta de 2008, o que se sabe é que ao todo são 123 pirâmides conhecidas, sendo que nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação como as famosas pirâmides de Gizé. A grandiosidade e o luxo desses túmulos se explicam pela importância política e religiosa das pessoas que eram sepultadas ali dentro. Portanto, esses túmulos representavam todo o seu poder político e religioso que detinha. Além disso, a crença de que o espírito permanecia vivo após a morte, caso o corpo fosse preservado, o que se explica a mumificação, fez com que fossem construídos túmulos para durar e para não serem violados, verdadeiros refúgios para resistirem à passagem do tempo. As pirâmides egípcias continuam a ser um dos maiores mistérios arqueológicos da história da humanidade. Apesar de décadas de estudo e investigações, muitos aspectos sobre sua construção e métodos precisos para tal ainda permanecem desconhecidos. Sendo assim, meus caros, o mistério das pirâmides egípcias é um lembrete do quanto ainda temos a aprender sobre as civilizações antigas e da complexidade das realizações humanas ao longo da história. Então, o que você achou? Você também gosta de saber um pouco de história, mitos, lendas e curiosidades assim como eu? Já teve a oportunidade de visitar esses monumentos? Se sim, conta aqui pra mim, como foi a sua experiência? E se não for pedir demais, deixe seu comentário. Se curtiu, deixa um like também, isso conta e muito.